Glória a Deus. Eu salvo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu me chamo Domingos, pastor Domingos. Se você caiu de paraquedas, não foi de paraquedas, foi direcionado pelo Espírito Santo até a esse canal. Louvado seja Deus. Então se inscreva. Nós não somos monetizados, nós não queremos dinheiro, nós queremos ensinar a verdade e ganhar almas para o reino do Senhor. Esse é o nosso objetivo como servos do Senhor. Amém? Então hoje mais um ensinamento. Aleluia. O ensinamento de hoje é sobre o divórcio. O divórcio que tem tomado toda a terra, tem separado vários casais, então tem destruído famílias. Louvado seja Deus, misericórdia. Que nós vamos aprender hoje. Muitos nossos mestres, ensinadores, doutores aí, estão ensinando de maneira errada, que você pode se divorciar, que você pode casar com outra pessoa. Então nós podemos ver aí muitos conhecedores da palavra, com um segundo casamento, terceiro, e aconselha o divórcio. Mas nós, como conhecedor da verdade, nós não aconselhamos o divórcio. Então vamos aprender dentro da Bíblia Sagrada. E você também possa acompanhar também. Louvado seja Deus, porque se nós conhecemos a verdade vos libertará. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Louvado seja Deus. Amém? Como diz neste versículo aqui, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Então vamos aprender. Abra vossas Bíblias aí no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Louvado seja Deus. Pode pegar sua Bíblia. Aleluia. Que diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o Arão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Louvado seja Deus. Então nós podemos ver que o nosso Deus, aleluia, ele aconselha que o homem largue seu pai e sua mãe e ajunta a sua mulher, ou seja, casa com ela, e os dois se tornam agora em uma só carne. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, houve-se um casamento. Você que não casou ainda, que ainda vai casar, aleluia, pense bem se é isso mesmo que você quer. Aleluia. Por agora, se está na hora, ore ao Senhor. Se é a vaga certa, aleluia. Confesso para todos, eu sou casado, eu sou homem de um casamento só, aleluia, porque a minha mulher não morreu ainda, e nem vai morrer. Aleluia. Não agora, mas que todos nós vamos descer a sepultura para ir para a glória. Então, eu creio que eu e ela vamos viver ainda muito tempo. Amém? Aleluia. Mas sou um homem de um casamento só, de um batismo só, um só Deus e uma só fé. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá então. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 31 e 32. Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Vamos aprender. Que diz assim: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Louvado seja Deus, misericórdia. Então nós podemos ver aqui que o nosso Jesus, ele está dizendo, louvado seja Deus, que qualquer um que deixar sua mulher e não der carta de desquite, aleluia, repudia a sua mulher. Aleluia. Mas nós vamos entender essa passagem lá na frente. Louvado seja Deus. E aquele que casar com a mulher que foi separada, que deu carta de desquite, que foi recebida carta de desquite pelo seu esposo, aleluia, se ela casar com outro
ver, aleluia, Mateus capítulo 19. Aleluia. Vamos citar aqui alguns versículos. Que diz assim, a partir do versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Aquilo que nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Jesus está dizendo aqui, para os fariseus. No versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Louvado seja Deus. Então nós podemos ver aqui agora que o nosso Jesus está dizendo, aleluia, que assim como Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, louvado seja Deus, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e os dois se tornam em uma só carne. Louvado seja Deus. Então houve-se uma união. Louvado seja Deus. Houve-se um casamento. Então esse casamento agora foi unido por Deus. Aleluia. E a palavra diz também aqui, o nosso Jesus, falando que aquilo que Deus une, o homem não separa. Louvado seja Deus. Então não tem divórcio. Aleluia. Então não tem separação. Louvado seja Deus. Nós podemos ver agora no versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Louvado seja Deus. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então nós podemos ver que o nosso Jesus, ele ensinando e falando para os fariseus e os escribas ali. Louvado seja Deus, porque foi dito desde o princípio não era assim. Mas Moisés agora deu a carta de desquite para aqueles que não quiserem mais a sua mulher, ou seja, aqueles que repudiá-las. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele disse: olha, pela dureza dos vossos corações, a carta de divórcio. Louvado seja Deus. Por que pela dureza dos vossos corações? Porque não há perdão. Se fez uma coisa ou outra, quem sabe por prostituição, quem sabe foi por desobediência. Aleluia. Às vezes a mulher ou o homem vai pedir perdão, e pela dureza do seu coração você não perdoa. E aí agora você quer separação. Louvado seja Deus. Então o nosso Jesus, ele diz isso: pela dureza dos vossos corações, a carta de divórcio. Louvado seja Deus. Misericórdia. Então que nós possamos, aleluia, se nós estamos com Cristo, se nós também amamos a nossa mulher, e se você, mulher, ama também o seu esposo. A palavra de Deus diz agora: aquele que ama tudo crê, tudo suporta. Louvado seja Deus. Então não há necessidade de divórcio, não há necessidade de separação. Aleluia. Quem sabe você está pensando: eu vou me divorciar dele, mas eu vou ser amigável. Eu vou me divorciar dele, mas eu perdoo ele. Não, você não perdoa. Você não perdoa. Porque aquele que perdoa, ele consegue ficar do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Ele perdoa e consegue dar continuidade. Louvado seja Deus, porque ele perdoa. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu já ouvi muito isso. Aleluia. Perdoei, mas eu não quero mais ficar com ele. Não há mais confiança. Então você não perdoa. Aleluia. Porque o nosso Jesus agora, ele nos ensina. Pedro chegando para ele: mestre, eu posso perdoar até 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro. Perdoa não só 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Louvado seja Deus. Então Jesus ensinou a Pedro a perdoar, dependente de qual foi o motivo e situação. Jesus ensina a perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Louvado seja Deus, aleluia. Então, se eu posso perdoar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aleluia, o importante sou eu, aleluia. Não é aquele que está te afligindo, não é aquele que está cometendo, mas importa você, porque é você que vai ter a salvação. O nosso Jesus agora, ele nos refere uma parábola, louvado seja Deus, de um juiz, aleluia, de um homem que devia ser o seu credor, aleluia, e aquele homem chegou lá, não tinha dinheiro para pagar a sua dívida. O seu credor agora perdoa ele, aleluia. E aquele homem que era endividado saiu, aleluia. Outra pessoa devia a ele, e aquela pessoa não tinha condições, aleluia. E aquele homem que foi perdoado pelo juiz não perdoou aquela outra pessoa que assim o devia. Louvado seja Deus. E os servos daquele homem que lhe perdoou viu que ele não perdoou aquele outro que ele devia. E Jesus agora nos ensinando essa parábola, disse: olha, aquele que vós não perdoar, o Pai também não vos perdoará. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, aquele homem não perdoando o seu devedor, os servos daquele que assim o perdoou primeiro, pegou ele e levou ele para o juiz novamente. E disse: olha, você perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou a do outro rapaz que assim o devia. Louvado seja Deus. Então, nosso Jesus, ele assemelhou a mim e a você. Se eu e você não perdoar, aleluia, nós não vamos alcançar perdão diante do Pai. Louvado seja Deus. Lembra do Pai Nosso? Perdoai aquele que nos tem nos ofendido. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, há um perdão. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos dar continuidade. No livro de Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo de número 9. Diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Louvado seja Deus. Então nós podemos ver que Deus ajuntou, não separa o homem. Aleluia. Vamos para João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo de número 17 e 18. Que diz assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia, glória a Deus. Então nós podemos ver que essa história narra da mulher samaritana. Louvado seja Deus. E Jesus foi beber no poço, e lá foi uma mulher samaritana pegar água e tal. Alguns conhecem essa história. E Jesus disse para ela: cadê o teu marido? Ela falou: não tenho marido. Glórias a Deus. E Jesus disse para ela: disseste bem, tu já tiveste 5, e o que você tem agora não é teu. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós podemos ver, quem sabe, o primeiro marido daquela mulher. Aleluia. Houve uma separação, houve uma carta de divórcio, houve um repúdio. Louvado seja Deus. O marido dela, quem sabe, não morreu, ou foi o primeiro, ou foi o segundo, ou foi o terceiro, quem sabe assim, ainda não morreu. Louvado seja Deus. E
esquecendo de tudo isso. Aleluia. Disse para ela: ó, o que você tem agora não é teu. Ou seja, quem sabe aquele que ela estava tendo, aleluia. Quem sabe era casada com outra, também foi divorciado, quem sabe assim, né? Então não era dela. Louvado seja Deus. Vamos aprender mais na frente um pouco. Mas Jesus disse a ela: esse que você tem agora não é teu também. Aleluia. Vamos para o livro de Romanos, capítulo de número 7. Glórias a Deus. Romanos capítulo 7, versículo de número 2 e 3, que diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós podemos ver aqui, se a mulher, aleluia, está com outra pessoa, se o marido dela está vivo, que ela foi casada primeiro, aleluia, ela está em adultério, louvado seja Deus. Então nós podemos ver que tem acontecido muito nos dias atuais. Muitos se separaram, aleluia, porque fala que se cansou, já se fadigaram. Muitos falam que ele ficou gordinho, ela ficou gordinha. Então, enfim, muitos motivos traz a separação de ambos. Louvado seja Deus, misericórdia. Então, pedem carta de divórcio. Muitos não dão nem o divórcio, se separam, vão embora, vão morar só, vão morar na casa da mãe, do pai, ele que se encontra vivo. Então, ali vai namorar e vai se casar com o outro. Se casar não, mas se ajuntar, porque só é um casamento. Até que a morte o separe. Então, falem que aquele segundo ali é dela, que aquele segundo é dele, e sendo que não é. Não é. Porque o primeiro que foi casado se encontra vivo, aleluia, ainda não morreu, até que a morte o separe. Então nós podemos ver que tem muita gente que se separaram e muitos que com conhecedor da palavra, muitos pastores que estão no segundo ou no terceiro casamento, muitos missionários que se dizem, né? Então que estão já no terceiro e já no segundo casamento. Então assim estão em adultério. Louvado seja Deus, misericórdia, que eles possam se arrepender enquanto a vida, a esperança e voltar para a sua verdadeira mulher e voltar para o seu verdadeiro esposo. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, diz assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Louvado seja Deus. Nós estamos vendo aqui agora nessa palavra o apóstolo Paulo, agora cheio do Espírito Santo, aleluia, ele diz: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Louvado seja Deus. Que a mulher não se aparte do marido, mas se apartar, se caso não der certo, aleluia, se quiser se separar, é bom que não case. Louvado seja Deus. É bom que agora vivam para a obra do Senhor. Aleluia. Que vivam em oração, vivem na obra, buscando ao Senhor. Porque se casar, meu amigo, minha amiga, se você se
casar novamente, você está em adultério. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito, fala assim: olha, é bom que se reconcilie, é bom que volte um para o outro, e vai, quem sabe, vai rever os seus conceitos, né? Aonde que estão errando. Louvado seja Deus. Então, que nós aprendemos nessa noite, que não podemos se separar. Louvado seja Deus. Que haja perdão. Se o seu coração for mole, aleluia. Se o seu coração está em Cristo Jesus, se você tem amor, você há de perdoar em todas as ocasiões e situação. Louvado seja Deus. Então, que o Senhor continue nos abençoando. E lembre de uma coisa, aleluia. Só pode se casar se ficar viúvo. Ah, mas adulterou, então perdoa, aleluia. Ah, mas adulterou, largue, então fique sem casar, fique em oração, busque ao Senhor, aleluia. Quem sabe se ela partir primeiro ou você partir primeiro, um dos dois aí agora pode casar, amém? Então que o Senhor continue nos abençoando. Isso é a verdade que nós não podemos ocultar. Louvado seja Deus. Muitos acham que é normal, muitos encaram de outra forma, e muitos estão ensinando erroneamente. Aleluia. Assim como Jesus, ele disse: cegos conduzindo cegos, ambos cairão no buraco. Então, se eles estão te conduzindo a esse erro da carta de divórcio e casar novamente, ele está cego e também está te conduzindo a uma cegueira, e vocês dois vão cair no buraco e vão para a condenação eterna. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.